era para já ter melhorado só de pensar que depois da palestra tem uma feijoada, você imagina? Quando eu vi o auditório cheio, eu achei que era por causa da palestra. Na hora que falou que tem feijoada no final, eu falei, não, tudo atrás. Então vocês já me conhecem, eu sou de uma casa espírita que é o Lar Fraternidade Maria de Nazaré. Lá é um abrigo com crianças e adultos com paralisia cerebral. Quem for em Belo Horizonte, a gente marca uma visita lá. O contato para conhecer a nossa casa é comigo mesmo. Meu telefone, o pessoal aqui tem meu telefone até no umbral, então não é difícil de localizar. Veja bem, eu tenho que ficar dentro de alguma faixa aqui. Posso transitar? Oh meu Deus, eu adoro bailar. Então veja o nosso tema: vinde a mim e aprendei comigo. Vinde a mim e aprendei comigo. Quando Jesus fala para nós, vinde a mim, a gente lembra logo a continuidade do versículo: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. Olha, se ele falou isso naquela época, que já tinha cansado e oprimido, imagina hoje. Hoje a gente já olha para as pessoas e acha que estão com olhar de cansaço, está vontade. E se você perguntar como vai, ela fala assim, mas eu estou no cansaço. Então, se naquela época ele falava, mas olha que interessante, ele falou, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. Mas, quando ele colocou isso para o povo daquela época, ele sabia que muitos estavam à busca de uma situação nova, estavam em busca de espiritualização e outros em busca de materialidade, confrontando com aquilo que ele tinha trazido. Hoje, se nós nos atentarmos para os movimentos da Terra, existem muitos que estão em busca de espiritualidade, embora exista o cansaço e a opressão. Mas ele coloca, vinde a mim, não importa em que situação nós estejamos, aproveitando o tema, não importa em que situação nós estejamos, porque a nossa caminhada, se nós não formos hoje, será amanhã. E se não for amanhã, será depois. Kardec, no último parágrafo do último livro da codificação, a Gênese, que foi publicado em 1868, e Kardec desencarna em 69, no último parágrafo do livro A Gênese, ele conversando com a espiritualidade, ele pergunta, e se os outros, as pessoas, não acreditarem? O que vai acontecer? Olha o que a espiritualidade responde: se não acreditarem, não tem por que se preocupar. Um dia acreditarão. 1868, Kardec recebeu essa resposta dos espíritos: um dia acreditarão. O nosso dia é hoje. Esse é o nosso dia. Mas imaginem vocês que no Sermão da Montanha havia aproximadamente 5.000 encarnados. Para cada encarnado, vou pegar o exemplo da casa espírita, para cada encarnado, no trabalho sério, numa atividade dinâmica, onde tem envolvimento com o social e o espiritual, para cada encarnado numa casa espírita, nós encontramos aproximadamente 15 a 20 desencarnados. Imagina aqui o quê? Quantas pessoas? Por algo, uns 500? Vamos fazer esse cálculo. Imagine aqui umas 500 pessoas. Ou seja, nós temos aqui aproximadamente de 7.500 a 10.000 desencarnados. Entenderam? Então vocês imaginem, a espiritualidade coloca para nós que no campo espiritual, a estrutura física do
ambiente não representa o tamanho deste espaço no plano dos espíritos. Não representa. Então, enquanto estamos com aproximadamente 500 encarnados, nós estivemos num seminário em Belo Horizonte sobre família, e lá havia aproximadamente 470 encarnados. No final veio a comunicação da espiritualidade. O espírito de Zé Grosso, ele colocou para o dirigente da reunião: você sabe quantos desencarnados nós temos aqui hoje? E o dirigente colocou: não faço ideia, Zé Grosso. E ele disse assim: nós estamos aqui com quase 10.000 desencarnados. Inúmeras palestras, reuniões, vivências são registradas em ata no plano espiritual. Os desencarnados aproveitam esses momentos para fazerem revisões, para discutirem situações do plano dos espíritos, para fazerem mudanças de postura no momento que nós entramos e os trazemos. Olha a importância da sintonia. Voltando lá no Sermão da Montanha, 5.000 desencarnados, uma palestra ao ar livre de Jesus, uma fala de Jesus. Imaginem quantos desencarnados poderiam estar ali. E o que é mais interessante, no capítulo 3 do livro Primícias do Reino, Amélia Rodrigues coloca para nós, no capítulo intitulado O Excelso Canto, Amélia Rodrigues coloca para nós que dos que estavam ali ouvindo a fala de Jesus, todos já fizeram o seu movimento de transformação moral. Todos já fizeram. A chance de nós termos escutado o Sermão da Montanha direto de Jesus naquela época, essa chance é zero. E a gente está aqui até hoje. Olha para a nossa cara de cansado e oprimido. A gente está aqui até hoje. Então imaginem vocês, quando Jesus coloca para nós: vinde a mim, esse é o nosso momento de caminhar até Jesus. Esse é o nosso momento. E aí, a gente precisa se atentar ao capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala desse movimento da última hora, quando fala do movimento dos trabalhadores. É hora, olha que a espiritualidade coloca, é hora de marchar corajosamente, irmãos da fé. Corajosamente, irmãos da fé. O mundo está conturbado. As pessoas, milhões, estão desnorteadas. Desencarnados estão perturbados. E muitos de nós precisamos de marchar corajosamente no caminho da fé, porque é essa a proposta dos Espíritos, essa é a proposta do Cristo: vinde a mim. Vinde a mim. Como nós estamos fazendo o nosso trajeto? Como que nós estamos envolvidos nas nossas relações com o outro? Avaliemos. Como que a gente está se envolvendo com o outro? E eu quero que vocês avaliem em 3 situações. Na sua relação com o seu marido, na relação com a esposa, com o filho, num ambiente de completude. Completude. O outro te completa e você completa o outro. Então, não existe no nosso ambiente aquela pessoa. A gente costuma, quando a gente pensa X e a família inteira pensa Y, a gente acha que a gente é a ovelha. Só a Rita Lee que pensa isso, gente. Nós temos que parar de pensar isso, é coisa da Rita Lee. Tá que ninguém é ovelha negra. A gente nasceu aonde a gente deveria nascer. A gente está com quem a gente tinha que estar. Quando Jesus coloca: vinde a mim, e para nós aprendermos com Ele, eu tenho que aprender no meu movimento de completude. O outro me completa e eu completo o outro no núcleo familiar. Quando a gente sai do núcleo familiar, nós temos um movimento de amplitude.
Esse movimento nosso aqui, olha, saímos da consanguinidade, embora sejamos irmãos da fé. Esse movimento, ele é de amplitude. A gente amplia a completude que foi construída em casa. Quando nós saímos desse movimento da amplitude, nós começamos a nos ligar ao movimento de plenitude, que é o movimento de Deus para conosco, dos Espíritos para conosco e a gente para com eles. Então, completude no núcleo familiar, amplitude no nosso movimento social e plenitude no nosso movimento com a espiritualidade. Então, vinde a mim, nós temos 3 direções a tomar: o primeiro da completude, o segundo da amplitude e o terceiro da plenitude. E não existe prioridade, tudo isso tem que ser retomado enquanto nós estamos encarnados. Quando Paulo coloca para os hebreus: tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e endireitai as veredas dos vossos pés, para que aquele que manqueja antes seja sarado. No capítulo 12 aos Hebreus, nos versículos 12 e 13: tornai a levantar as mãos cansadas e endireitai as veredas dos vossos pés. O que ele está pedindo? Persevera, persevera. Essa mesma colocação de perseverança, o espírito de irmão José, no livro de Ânimo Firme, ele coloca para nós assim: persevera, pois, e nem que seja de rastros, caminha para adiante. Nem que seja de rastros, caminha para adiante. Ele está pedindo a gente para não desistir. Ele está pedindo a gente para não esmorecer. Ele está pedindo a gente para não se envolver com a apatia, com a preguiça, com o desânimo, com a maledicência. Persevera, pois, e nem que seja de rastros, caminha para adiante. Imaginem vocês no movimento de completude. Tem gente que está deixando para depois, futuramente, lá na frente, quando eu aposentar, quando eu tiver mais tempo, quando eu me libertar de algumas situações do meu campo profissional, aí eu vou começar a fazer. Quando? Você já deve ter escutado isso. Não, logo que eu aposentar, eu vou fazer igual você, eu vou trabalhar. Vocês já escutaram isso ou não? Você imagina, muitos estão esperando alguma coisa. Gente, o nosso momento é agora, o nosso dia é hoje. Você imagina que nós não podemos esperar, nós não sabemos quando nós retornaremos. Se já estamos aqui dentro, se já estamos envolvidos, eu não preciso esperar, o meu momento é hoje. Quanto mais tempo a gente espera, mais a gente adia. Eu tenho uma amiga lá em Belo Horizonte. Ela frequentou com a gente a casa espírita por aproximadamente 6 anos. Estudou, se envolveu, trabalhou. Depois ela mudou de bairro, foi para um bairro muito distante, perdemos contato. Um dia encontrei com ela na cidade e perguntei para ela: aonde você está frequentando? Qual casa espírita você está frequentando? Ela falou assim: Emerson, eu não estou frequentando uma casa espírita. Eu falei: não, Emerson, eu estou em outro lugar. Eu estou frequentando uma igreja que lá a gente canta, a gente grita, a gente louva e a gente está salvo. Eu falei: deixa eu te falar, você estudou conosco. Nós temos um capítulo inteiro do Evangelho dizendo que fora da caridade não há salvação. O capítulo inteiro. Emerson, não precisa. A gente canta, a gente louva, a gente grita e a gente está salvo. Eu dei 2 passos para trás e falei: essa é capeta, vai me converter. Porque ela estava tão convicta daquilo ali. Nada contra a louvação, nada contra a oração, nada contra a cantoria, muito pelo contrário.
a gente busque a plenitude. Graças a Deus a gente tem, mas não podemos descuidar da caridade. Não podemos descuidar. Se achar que só de caminhar na direção do Cristo está salvo, não está. Não está. E não foi à toa que Jesus colocou no capítulo 7 de Mateus: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Estou fazendo referência ao versículo 13. Imaginem vocês, ele encerra, esse é o último capítulo do Sermão da Montanha em Mateus. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Então, nós temos que nos envolver. Agora, Emerson, mas essa história da gente gritar, eu vou dar um exemplo para vocês. Estava lá na reunião de diretoria do abrigo, e a gente estava precisando pintar o abrigo. E aí eu falei na nossa reunião de diretoria assim: gente, nós precisamos pintar o abrigo. Já tem 15 anos que ele não vê uma tinta, e a gente precisa pintar. Aí a diretoria: Emerson, mas a gente já fez as contas, não temos o valor, não temos o dinheiro. Eu falei assim: eu sei que não temos, mas eu tenho que falar com vocês. Eles, mas você já está falando. Eu sei, mas antes eu estava falando em silêncio, agora eu estou falando em voz alta, porque Deus tem que ouvir. Estou cansado desse negócio de rezar lá em silêncio. Agora eu quero que vocês saibam que eu já estou nesse campo da oração. 2 meses depois eu estava fazendo um curso, e nesse curso, 2 amigas do movimento espírita: Emerson, você aqui, na hora que eu entrei na sala, tinha 90 alunos, no intervalo: Emerson, você aqui, que não sei o que e tal. Aí eu falei: de onde vocês me conhecem? A gente te conhece da casa espírita e tal, quando a gente já era na mocidade, você ia lá fazer palestra. Ela falou assim: Emerson, eu falei: com o que vocês estão trabalhando? Emerson, nós somos donas de uma das maiores casas de material de construção de Belo Horizonte. Eu falei: eu não acredito. Elas falaram assim: o que aconteceu? Eu falei assim: eu pedi a Deus que me encaminhasse quem fosse me ajudar a pintar a nossa casa. Ou vocês vão me doar toda a tinta, ou vocês vão me fazer pelo mesmo preço que vocês compram. Emerson, é um absurdo você pedir a gente para fazer o preço que a gente compra. Nós vamos te doar toda a tinta. E se você precisar de tinta, de material de construção, se você precisar de massa, você vai pedir para a gente. E eu falei assim: agora eu entendi porque que a gente tem que falar alto com Deus. Porque os meninos estão falando alto conosco, somos pais, eu também vou começar a falar alto com o pai. E nós pintamos a nossa casa toda, e a gente só telefonava para eles, e eles mandavam entregar o material que a gente estava precisando. Mas veja, eu volto lá no versículo: tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Não desistir, não desistir, porque as coisas vão chegar, mas não chegam no nosso tempo, aí a gente esmorece na fé. Não chega do nosso jeito, aí a gente acha que Deus não está nos vendo. Não chega na condição que a gente pediu, a gente acha que não vai nos valer de nada. A dificuldade é nossa. Tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Por quê? Porque a gente já abraçou o cristianismo. Independente das pessoas que desistiram, que se afastaram. Anos depois de conversar com essa amiga, que ficou 6 anos conosco envolvido com a doutrina, Divaldo fez uma pergunta para Joana de Ângeles: quanto tempo, atenção para a pergunta, quanto tempo a espiritualidade passa a confiar na gente como trabalhador fidedigno na seara do Cristo após nos envolvermos com a doutrina? Resposta da Joana: após 10 anos de trabalho ininterrupto. Aí eu entendi que a amiga saiu depois de 6 anos, faltou só 4. Depois, eu tive local que eu fiz a palestra, teve gente que me procurou no final e falou assim: Emerson, eu já comecei, já parei, comecei, parei, somando
Eu falei, olha, a fala da Joana é sem interrupção. Então, se você está somando, isso não é conta do INSS, não, filho. Você vai contar o tempo da aposentadoria. Não é isso, não. Então, quanto tempo a gente está envolvido de forma eficiente, de forma persistente, inúmeras vezes com dificuldade, mas sem descuidarmos, sem largarmos, sem abandonarmos, tornar a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Está com problema na articulação? Caminha. Está com problema na relação? Caminha. Não pare de trabalhar hora nenhuma. Hora nenhuma. Não importa o contexto. Não importa o contexto. E olha a fala de Jesus, a fala de Paulo. Para aquele que manqueja, antes seja sarado. Porque quando a gente desiste, em vez de sarar, a doença agrava, piora. Para aquele que manqueja, ainda que tenhamos dificuldades, ainda que a gente esteja manquejando, ainda que a gente esteja, que a gente lute. Então, perseverar durante todo o tempo. Nós não sabemos quanto tempo temos. Endireitai as veredas, endireita o seu caminho. Endireitai as veredas. Me faz lembrar um livro de Guimarães Rosa. Guimarães Rosa fala para nós no livro Grande Sertão Veredas. É muito interessante, que é Grande Sertão Veredas. Todos nós temos um sertão interno. Todos nós temos um sertão interior. Todos nós temos um terreno árido. Todos nós temos dificuldades. Tem semente que não pega. Mas todos nós temos veredas. Antes de Guimarães Rosa escrever este livro, Guimarães Rosa, que nasceu aqui pertinho da gente em Cordesburgo, vizinho ali de Sete Lagoas. Imaginem vocês, Guimarães Rosa, a cidade de Cordesburgo, um lugarejo que hoje tem aproximadamente 8.000 pessoas. Na época dele, no início do século XX, se eu não me engano, por volta de 1906, 1908, quando ele nasce, e desencarna em 1967, aproximadamente. Quando ele escreveu esse livro, ele escreveu depois de ele fazer uma caminhada de 240 quilômetros a pé, conduzindo uma boiada. 240 quilômetros, e ali ele foi criando personagens, foi conversando com pessoas, e ele via que para todo o sertão tem veredas, para o nosso estado íntimo tem veredas. Endireitai as veredas, faz aquilo que é o certo fazer. O que dificulta? A gente já sabe o que é certo e o que é errado. A gente sabe o que pode e o que não pode. A gente sabe o que deve e o que não deve. O que dificulta para que nós façamos? Façamos. Se nós estamos no último momento da transição, aprendamos com Cristo. Aprendamos. Emerson, mas a gente não consegue colocar em prática tudo que Ele colocou para nós. É verdade. É verdade. Nenhum de nós consegue. Uma pessoa ligou para minha casa e eu não estava, queria marcar palestra. Minha esposa atendeu. E aí, como eu não estava, a pessoa falou assim: eu posso te fazer uma pergunta? Minha esposa falou assim: pode. O Emerson faz tudo aquilo que ele fala na doutrina espírita? A minha esposa falou assim: não. Faz não. Até porque se ele fizesse, ele era santo e a gente não estava casado. Mas ele anda miudinho e nós também andamos miudinho do lado de cá, porque todo mundo está lutando juntos no movimento de completude. Mas a gente tem que lutar, nós não podemos perder esse movimento. Quando Cristo coloca para nós: vinde a mim, imagina hoje
Qual é a patologia que mais assola os brasileiros hoje na Terra? Os brasileiros. Chama-se ansiedade. Ansiedade. A doença que mais agride as pessoas neste país. A Organização Mundial de Saúde fez uma pesquisa em torno de 195 países filiados à ONU, 195 países. E ela fez nessa pesquisa, o questionário dela foi: qual o país mais ansioso do mundo? E o país mais ansioso do mundo, dos 195 filiados à ONU, porque tem mais de 200 países no mundo, mas filiados à ONU, eles descobriram que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Só o Brasil tem 9,3% da ansiedade do planeta. Os outros 90,7% estão nos outros 194 países. Só o Brasil tem quase 10% da ansiedade do mundo. E eles foram trabalhando nas causas. Essa pesquisa foi revelada pela Organização Mundial de Saúde em novembro de 2023. Imaginem vocês, quando Jesus coloca: vinde a mim, quantos de nós sabemos e não caminhamos? Quantos de nós escutamos e não praticamos? Quantos de nós estamos instrumentalizados, mas não realizamos? Mas a gente já sabe. Então, aquele que manqueja precisa sarar. Hoje nós estamos manquejando. Nós. Cada um com a sua dificuldade, cada um com o seu problema, cada um com a sua dor. Todos nós temos, mas não podemos fugir das escolhas que a gente está fazendo. Não podemos fugir. Só acreditar é pouco. Tanto que Tiago coloca isso para nós no capítulo 2, nos versículos 17 e 18, sobre a fé. A fé sem obras é morta. No versículo 18: mas te dirá alguém: tu tens a fé, eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tiago está propondo a gente trabalho. Imagine a mesma colocação sobre a importância do trabalho, a mesma colocação no Livro dos Espíritos, em Lei do Trabalho, a terceira lei, a terceira parte, quando coloca que o trabalho será de conformidade com as suas forças. Pergunta 683. Qual é o limite do trabalho? De conformidade com as suas forças. Para todo mundo. Ah, mas fulano está fazendo mal, fulano não está fazendo nada. E daí? E daí? Isso é uma questão dele. A gente não tem que observar o outro que não está fazendo. Exemplo. Tem uma pequena história que conta para nós. Um jovem chegou para o coordenador da casa espírita e falou que ele iria sair da casa espírita, porque ele descobriu que ali naquele movimento tinha muita fofoca. Ele não dava conta daquela fofoca toda. Já era a terceira casa espírita que ele estava envolvido, e muita conversinha, muita fofoquinha, e ele resolveu que ele iria sair. O coordenador falou para ele: é verdade, aqui tem mesmo. Tem mesmo. Aqui também tem muita fofoca. Ou aqui também tem. Então, o coordenador falou com ele assim: antes de você sair, faz para mim um favor, pega um copo com água. Como você vê, a nossa casa, ela tem um muro em torno, mas ela tem essa área livre entre a casa e o muro. Dê 3 voltas em torno da casa, com um copo cheio de água, sem entornar. Depois você volta aqui e conversa comigo. E o jovem fez isso e ficou pensando: por que o coordenador pediu ele para fazer? Andar, dar 3 voltas na casa?
Quando ele volta, estava lá um copo cheio, o coordenador perguntou para ele assim: entornou alguma parte da água? Não. Do jeito que eu enchi o copo, foi as 3 voltas que eu dei em torno da casa. E aí ele falou: então, se você estiver de saída, para a casa que você for, a tarefa que chegar até você, olhe para a tarefa como você olhou para. Na hora que o Judas levantasse, a mãe ia falar: senta, assenta. Ô mãe, eu estou com fome, assenta, Judas. Ô mãe, mas eu quero um pedaço de pão, assenta, eu te dou lanche em casa. E cala a boca, cala a boca. Mas a mãe não estava lá, estava só Jesus e os discípulos. Na hora que Judas se levantou e molhou o pão junto com Jesus, na hora ele olha para Jesus e fala assim: porventura serei eu? Em 2 traduções, uma diz: você acabou de se condenar. Outra diz: faça o que você tem que fazer. Tem, entre aspas, Judas não veio programado. Tem porque foi ele quem se programou em entregar Jesus. Mas aí a gente fica pensando: por que Jesus orientou Pedro e não orientou Judas? Porque Judas já tinha sido orientado há 3 anos antes. Declara para nós, irmão X, que Judas estava com uma bolsa a tiracolo quando Jesus, conversando com Judas, Judas disse assim: Senhor, estou aqui com uma bolsa a tiracolo e estou recebendo várias doações para aqueles que são solidários à nossa causa. E aí olha a orientação de Jesus: Judas, você está com a bolsa? Guarde o dinheiro. Quando precisarmos, vamos recorrer a você. Mas, olha a orientação: cuidado com o dinheiro. Por causa dele, muitos estão se perdendo. Ele falou isso 3 anos antes de Judas vender Jesus. Por isso é que ele orientou Pedro, mas ele não orientou Judas, porque Judas já estava orientado. Mas Judas não soube entender a profundidade do vinde a mim. Ele não entendeu. Ele não conseguiu fazer o seu movimento de autotransformação. E ele vende Cristo. Então imaginem vocês, se isso aconteceu lá, imagina com todos os esclarecimentos que a gente tem, com todas as situações que a gente vive. 2 caminhos: orai e vigiai. Quando Jesus coloca para nós, no capítulo 24 de Mateus, no versículo 42, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora virá o vosso Senhor. Antes disso, ele fala: orai e vigiai, para não entrarmos na tentação. Vigiai, pois, porque não sabeis. Vigiar é trabalhar, gente. Vigiar é trabalhar. Ah, mas eu estou preocupado só em ler as obras, ler os romances, conhecer toda a codificação, conhecer André Luiz, aí depois eu começo a fazer. Faz isso não. Começa a trabalhar. Eu vou pegar uma fala do livro dos Médiuns, no item 301 do capítulo 27, quando ele fala da importância de nós nos envolvermos com o trabalho. O estudo, ele é significativo, porque vai desenvolver a nossa razão, mas o trabalho desenvolve o nosso sentimento. E aí vem Emmanuel, ou vem o Chico colocando para nós, atenção para a frase: se vocês esqueceram o meu nome, esqueceram o endereço da casa, esqueceram o nome dessa casa, não esqueçam essa frase: para a eternidade, quem sabe pode muito, quem ama pode mais. Quem sabe pode muito, quem ama pode mais. Quando Cristo propõe para nós sobre o vigiar é exatamente nos envolvermos no trabalho, porque o trabalho nos conforma o amor ao próximo. O trabalho faz com que a gente se sensibilize diante da dor do outro. O trabalho faz com que a gente se construa e reconstrua junto com o outro as nossas relações. O trabalho. E estudar nos coloca donos da razão.
senhores do conhecimento. Mas se eu não ousar, eu vou desencarnar apenas com conhecimento. Conforme coloca para nós Eurípides Barçanufo, no plano espiritual, os espíritas estão chegando, atenção, recheados de conhecimento e sedentos de amor. Recheados de conhecimento e sedentos de amor. Porque ainda não estamos entendendo a profundidade que o Cristo trouxe para nós a mensagem. Mas o primeiro passo é a oração. A oração, olha o livro dos Espíritos, ela é em tudo um poderoso auxílio. Um exemplo simples. Quando a gente começou aqui hoje, todo mundo rezou? Rezou ou não? Todo mundo? Todo mundo. Mas eu quero que a gente estabeleça uma diferença entre rezar e orar. Nós aprendemos a rezar, mas poucos de nós sabemos orar. Tem diferença? Tem diferença. Por exemplo, quem aqui já passou pela igreja, pode ser no batismo, ou foi num casamento, ou foi numa formatura? Quem já passou? Levanta a mão para mim. Quem já entrou na igreja? Ótimo, pode abaixar. Ali nós aprendemos a rezar. Aprendemos a rezar. Quando eu era menino, eu estudei no colégio de padre entre a quinta e a oitava série. E era muito legal, porque lá no colégio, atrás da porta, colégio de padre, diretores, eram os padres lá da igreja Nossa Senhora da Conceição. Atrás da porta estava escrito assim: Deus te vê. Atrás da porta do banheiro. Quando você pensava uma bobagem e fechava a porta, estava escrito: Deus te vê. Era uma forma de mostrar para a gente que a gente estava sendo vigiado. Aí a gente cometia o pecado. Cometia o pecado, a gente ia confessar. Vocês já confessaram? Eu também. É muito legal confessar, né? É muito legal porque eu confessava toda semana, porque eu pecava toda semana. E é muito bom porque o padre falava assim: senta ali, reza 3 Pai Nosso, 5 Ave Maria e você está perdoado. E eu ficava feliz porque na semana seguinte eu podia pecar de novo, porque depois eu ia confessar de novo, depois eu ia rezar mais 3 Pai Nosso, 5 Ave Maria, depois eu ia pecar de novo. E assim foi uma vida baseada em pecado. Lá atrás eu era menino. 11, 12, 13, na igreja eu aprendi a rezar. Depois eu fui entender que eu não aprendi a orar. O Evangelho não fala hora nenhuma, Jesus não ensina para a gente hora nenhuma sobre rezar. Ele ensina a orar. Rezar do latim significa repetir, decorar. No latim é repeto. Nós aprendemos a tabuada. Quem aprendeu a tabuada decorando? Levanta a mão. A maioria de nós. Hoje a gente pergunta aos meninos o que é tabuada. Ele fala assim: tabu, o quê? Porque a conta está lá no celular. A gente aprendeu rezando a tabuada. Repetia. E o inferno é quando a última aula era matemática. Porque a professora falava assim: eu vou tomando a tabuada aqui, à medida que for acertando, pode sair. E aí eu começava a falar: 3 vezes 5, 8 vezes 4, e a pessoa ia saindo: Emerson, 7 vezes 8, eu 16, senta lá atrás. Então, vocês imaginem, a gente teve que rezar a tabuada, mas rezar, o Evangelho não fala para nós. Jesus ensina para nós o orar. No Sermão da Montanha, no capítulo 6, ele fala: mas tu, quando orar, diz, entra no teu aposento, e orando não useis de vãs repetições, e vós orareis assim. E ele fala o tempo todo em orar, porque orar também vem do latim oro, e oro é aquilo que vem de dentro, o oro é o que vem do coração. Por isso é que ele coloca para nós, em Lucas, no capítulo 6, no versículo 45, a boca fala porque o coração está cheio. Então, falar o bem, sentir o bem, vai fazer com que a gente atraia o bem. E ele ensinou para a gente orar.
Orar não é tão difícil quando a gente tenta entender essa presença dele próximo da gente. Quando a gente sabe procurar o Cristo e aprender com Ele e conviver com o outro nas nossas relações. Se ainda assim nós tivermos dificuldades de fazermos a oração, o Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo inteiro, coletânea de preces. Mas se ainda assim nós não quisermos ler, se a gente pensar, se a gente meditar em torno do que está em torno de nós, estamos convivendo com a presença de Deus na nossa vida. Orar é falar o que está dentro de você. É a gente começar assim o nosso dia, quando André Luiz coloca para a gente no capítulo 1 do livro Sinal Verde: ao levantar-se, dirija a Deus pensamentos positivos, dirija ao próximo pensamentos positivos e faça bem o seu movimento de oração. Orar é a gente falar para Ele do nosso estado íntimo, como relata para nós o poeta: quem foi que fez o sol tão vivificador, com sua luz tão brilhante, cheia de fulgor, os trilhões de estrelas que cintilam nos céus e as nuvens vaporosas como densos véus, a mecânica celeste, o arcano profundo da eterna ciência que equilibra os mundos, dos micro-organismos em desenvolvimento aos órgãos gigantescos em deperecimento, do átomo à nebulosa, da ameba ao serafim, e a origem das coisas que nunca terão fim. Quem foi que fez a virtude impoluta que não se modifica, e a poção de energia que a tudo vivifica? Quem foi que fez a primavera, o outono, o inverno, o verão? Fez a chuva, o vento, o raio e o trovão, o perfume das flores, o som, a luz, o ar, os campos, as florestas, a terra, o céu e o mar, o infravermelho e o ultravioleta, e fez da lagarta surgir uma bela borboleta, os clarões da luz do sol, do pôr do sol, o cantar do roxinol. Quem foi que fez as feras bravas, a asa do inseto, a beleza de um ninho, deu agilidade incrível, a pulga saltitante, e fez o passo leve e dado do elefante? E o colibrico anima a sutileza, sugando o mel das flores com tal delicadeza, o tatu escavando a cova em que se abriga, e a faina inesgotável da minúscula formiga, o inquieto macaco, o fogoso corcel e a abelha trabalhando na construção do mel. Quem foi que fez a ostra, o golfinho, o tubarão, a baleia, e fez a engenhosa aranha tecendo a sua teia, e um instinto de conservação, como bússola infalível de orientação, guiando passeios irracionais, sem nunca transgredir as regras naturais. As maravilhas do reino mineral, o leito onde repousa o reino vegetal, os prodígios da animalidade, e o elo mais acima, a nossa humanidade e tantos outros reinos que nós desconhecemos, sistemas de mundos que nem nos apercebemos, os gênios tutelares, arcangelicais, imensos nos segredos dos planos siderais. Que maravilha é essa que eu não posso descrever com todo o dramatismo que eu pudesse ter? Artista ímpar e inimitável, sublime e ilimitável, me ponho de joelhos e contemplo abismado e pergunto a mim mesmo com estupefação: quem criou tudo isso com tanta perfeição? Quem dá sem ter terminado e paga sem dever? E a tudo movimenta sem nunca se mover, formando e transformando, criando e agindo, governando e dirigindo. Quem tem tanto poder? Perguntam outras vozes: quem pode me dizer? Eu vos peço, queridos irmãos meus, e as vozes me respondem: foi Deus, foi Deus, foi Deus. Eu vou agradecer. Desta noite, até breve, se Deus quiser.